Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Nesse vídeo, eu apresentarei, de uma forma muito breve, um quadro geral da teoria de Maquiavel. A proposta, portanto, é fazer uma síntese dos outros vídeos que foram publicados, veiculados no canal. Vídeos em que, em separado, eu abordei o contexto histórico no qual Maquiavel viveu. Em outro, eu falei um pouquinho sobre o método que esse autor utilizou para pensar a política, a ideia de natureza humana, a visão dele sobre o político virtuoso. Enfim, então a ideia é mostrar como esses conceitos foram operados dentro do corpo teórico de Maquiavel a partir do método que ele desenvolveu, a partir do método que ele apresentou para compreender a política. Vimos que Maquiavel nasceu em 1469, morreu em 1527. Maquiavel foi um representante da República de Florença. A época desse grande pensador, a Itália ainda não era um país unificado. A Península Itálica ela estava dividida em 5 unidades territoriais. Mais ao sul havia o Reino de Nápoles. No centro, os estados papais, nos quais o Papa, além de ser autoridade religiosa, também era o gestor da política. Ao norte, a República de Florença, que era a pátria amada de Maquiavel, e Veneza, mais ao extremo norte, e o Ducado de Milão. Quando a gente faz uma análise acerca do cotidiano da política nesses territórios, nós vamos observar primeiro que havia uma grande rotatividade no poder. Os líderes eles não ficavam muito tempo no poder. Por conflitos, por interesses, disputas, havia aí uma circulação no poder. Além desse fenômeno, vamos constatar algumas animosidades, alguns conflitos entre essas unidades territoriais que formavam a Península Itálica. Também algumas desavenças, alguns conflitos, algumas turbulências entre a Península Itálica e outros territórios, e os outros territórios da Europa. Portanto, o momento histórico que esse autor viveu foi um momento caracterizado por uma grande instabilidade na política. Um momento de uma desorganização na política. Além dessa questão histórica, a gente precisa também mencionar, antes da gente começar a falar sobre os conceitos que esse autor ele defendeu, ele produziu na formulação do seu corpo teórico, nós temos que falar um pouquinho sobre Renascimento. O Maquiavel foi um autor que comungou com os ideais renascentistas. O movimento do Renascimento ocorreu entre 1450 e foi até mais ou menos 1450 e foi até mais ou menos 1550, no primeiro momento em Florença. Depois esse movimento foi se espalhando para outros territórios da Península Itálica e para as demais regiões da Europa. Um movimento que tinha como proposta reflorescer, ressurgir os ideais da cultura greco-romana, em contraposição à visão de mundo que foi implementada na Europa no período da Idade Média, que foi a visão teocêntrica, Deus acima de tudo, Deus como centro do universo. Então esse movimento vai fazer essa crítica direta ao teocentrismo e apresentar uma outra visão de mundo, que seria o antropocentrismo.
um movimento que acabou servindo aí, né, como um grande guarda-chuva, né, que acabou agregando artistas, teóricos, filósofos, né, indivíduos dos mais diferentes, né, setores da sociedade, né, que vai defender a razão, portanto, que vai defender o pensamento crítico, a autonomia do indivíduo. Maquiavel foi um autor renascentista. Quando a gente faz uma análise acerca do livro Príncipe, né, que foi escrito em 1513, essa obra, esse tratado político, né, um tratado aí no qual Maquiavel expõe, né, grosso modo, a sua visão sobre essa instância humana, né, nós vamos observar que, para desenvolver essa obra, Maquiavel ele desenvolveu, né, ele criou um método que foi o método verdade efetiva das coisas. Esse método ele tinha como proposta, ele tinha como orientação a ideia de que a política deve ser compreendida como ela é, né? Não como a gente gostaria que ela fosse. Maquiavel ele rompe com uma tradição, né? Uma tradição que veio se desenvolvendo no Ocidente até então, né? Que remonta aos estudos de Platão e outros autores clássicos, né? Uma tradição que vai advogar, né, por uma visão idealizada, né, da política. A gente vai observar muito isso, fundamentalmente no livro A República, né, de Platão. Nessa obra a gente é observável, né, toda uma idealização, né, acerca de como os homens deveriam se comportar na polis, como a cidade deveria ser, né. O Maquiavel ele rompe com essa tradição e apresenta esse método para a gente entender de fato a política. A gente precisa partir da realidade concreta para entender essa própria realidade. E seguindo essa orientação metodológica, Maquiavel ele vai, digamos assim, tentar responder a um questionamento. Como é possível estabelecer a ordem na sociedade? Quais ações, quais comportamentos, quais orientações o príncipe, ou seja, o governante, deveria lançar mão para permanecer mais tempo no poder e, com efeito, promover a ordem, né? Usando um termo mais moderno, né? Garantir a possibilidade da governabilidade. Voltando um pouquinho, né? Fazendo aí uma correlação entre o momento histórico que ele viveu e essa metodologia, eu falei no início desse vídeo que Maquiavel viveu num momento de instabilidade, né? Um momento em que havia uma rotatividade no poder, um momento em que as forças políticas estavam em confronto aberto. E, diante desse caos, observando a política como ela é, Maquiavel vai fazer esse questionamento. Eu vivo num momento de desordem, eu quero entender como é possível promover a ordem, como é possível criar condições mínimas para que o político fique no poder. A partir desse questionamento, dessa indagação, digamos assim, o Maquiavel ele vai desenvolver algumas ideias, alguns conceitos, né, para explicar essa desordem, né, que ocorre na política. Ele vai tentar, inclusive, inferir uma causalidade. Ele vai propor algumas sugestões políticas para isso, né, para conter, para gerir essa desordem, e vai indicar como o político deveria se comportar por meio dessas soluções que poderiam ser usadas para
lidar com a desordem na política. Bom, de acordo com o escritor, né, o de Mandrágora, de outros trabalhos, né, os homens se comportam, né, a política é um caos, porque os homens naturalmente são maus. Segundo Maquiavel, a desordem na política, a instabilidade na política, inclusive que ele observou no seu tempo, né, ao olhar ao seu entorno, né, essa desordem ela seria causada por esse atributo que nós temos. Os homens naturalmente são maus. A natureza humana ela é marcada, ela é caracterizada, né, pela maldade. Né? Os homens são gananciosos, os homens são volúveis, os homens são interesseiros, os homens são egoístas, né? Por natureza. Isso independeria, né, do momento histórico. Por isso que ele diz que a natureza humana ela é ahistórica e atemporal. Em outras palavras, a despeito do período histórico, do momento, nós vamos observar que naturalmente os homens teriam esses atributos malévolos. Né? E justamente pelo fato dos homens serem maus, que a instância política é a instância do conflito, é a instância da guerra, da disputa. Os homens, eles se comportam na política justamente porque eles são maus. Além de fazer essa constatação e inferir essa causalidade, né, Maquiavel ele vai sugerir, né, algumas respostas que poderiam ser dadas aí a esse caos instaurado justamente por essa natureza humana. Né? Vamos dizer, de uma forma metafórica, que ele vai sugerir 2 remédios, né, que seriam, né, que poderiam ser utilizados frente à instabilidade política causada pela natureza humana. Quais seriam esses remédios, digamos assim? O Principado e a República. De acordo com Maquiavel, tanto o Principado quanto a República seriam ótimas soluções para gerir a maldade humana. Né? Por meio desses 2 instrumentos, o príncipe poderia ficar mais tempo no poder. O Principado seria caracterizado por um governo forte. Seria aquele governo que teria a genialidade de impor a ordem. Né? Seria, portanto, a solução mais adequada nos momentos de caos total. Né? Diante do caos total, o Principado seria a solução, o remédio mais oportuno, né? Digamos assim, um remédio mais adequado. Né? A formação de um governo forte, um governo que poderia, né, que conseguiria criar condições para instituir um mínimo de harmonia. Né? Quando o Maquiavel advoga em nome do Principado, e quando ele caracteriza o Principado como um governo forte, em nenhum momento ele vai estar defendendo, né, ele vai defender uma ditadura, um governo autoritário. Ele não está defendendo isso. Na verdade, Maquiavel ele é um republicano. Um governo forte, isso é muito importante a gente destacar. Né? Um governo forte é aquele que tem as condições, né? ele tem as ferramentas necessárias para conter rapidamente a desordem. Né? A partir do estabelecimento das condições mínimas de governabilidade, né, por meio do Principado, Maquiavel ele indica a importância
da implementação da República. A República viria no momento posterior, quando as forças políticas, né, estivessem relativamente mais, eu não vou dizer necessariamente organizadas, mas essas forças estariam mais apaziguadas, né, geridas, digamos assim. Né? Principado e República são dois instrumentos legítimos para conter o caos. O Principado seria um governo marcado e caracterizado, né, por ser um governo forte, não uma ditadura, que conseguiria minimamente estabelecer a ordem, e posteriormente, sim, aí sim surgiria a República, que é o objetivo, que era o objetivo do Maquiavel. Bom, mas em ambas condições políticas, né, o governante teria que ser virtuoso. O governante teria que ter algumas atitudes, né, teria que ter alguns comportamentos que seriam vistos que foram vistos por Maquiavel como características, né, comportamentos virtuosos, né. Para desenvolver a ideia de político virtuoso, como um bom renascentista, o Maquiavel ele faz toda uma digressão, fala um pouquinho no livro O Príncipe, né, acerca da visão que os gregos tinham sobre a virtude, sobre o homem virtuoso, faz um passeio no cristianismo para mostrar quais os atributos são associados à ideia de virtude no cristianismo, né, e para, a partir dessa introdução, digamos assim, né, ele apresentar a ideia que para ele seria mais compatível com a política. Né? Só para relembrar, na Grécia, primeiro, o termo virtude vem da palavra virtu, que etimologicamente falando, está muito associada à ideia de virilidade. Os homens considerados virtuosos na Grécia eram os homens que tinham, eram os corajosos, eram aqueles homens que davam, né, a sua vida, né, para a pátria, né, aqueles homens que se mostravam viris, corajosos. A coragem era um atributo que era tido aí como um atributo basilar numa noção de virtude. E havia toda uma mitologia em torno dessa questão da virtude, né? Eu até comentei em outro vídeo, né? A relação do homem virtuoso, né? Com a deusa Fortuna, né? A deusa Fortuna era uma das deusas mais belas do panteão grego, e essa deusa ela estabelecia uma relação muito interessante com esses indivíduos, né? Esses homens corajosos. Ela concedia, né, a esses homens a honra, a glória, né? Enfim, o Maquiavel retoma toda essa mitologia para falar de como que era a virtude na Grécia, né? Muito centrada na ideia da coragem, virtude, o homem virtuoso sendo o homem corajoso. O cristianismo ele rompe com essa tradição. Para o cristianismo, né, a virtude estaria muito associada à bondade, à moralidade. Né? O indivíduo virtuoso, portanto, na tradição cristã, é aquele que está muito engajado, né, nesse fruto do Espírito. Né? Se a gente for usar, né, os conceitos, né, as categorias bíblicas, né, seria aí o indivíduo, né, o virtuoso seria esse indivíduo, né, que compartilharia a bondade, né, que seria o indivíduo, né, moralmente, né, voltado para os atos, né, públicos, né, para a sociedade, um homem que pratica o bem. De acordo com Maquiavel,
a virtude pensada na Grécia e a virtude cristã, elas seriam incompatíveis com a política. Os homens são maus. Se os homens são maus, o político ele não pode ser genuinamente bom. Até porque, se a gente considerasse essa possibilidade, né, que um indivíduo fosse, né, bom diante dos outros que são maus, se essa possibilidade ocorresse dentro da teoria do Maquiavel, estaria em contradição com toda a formação do pensamento dele. Os homens são maus, independentemente se eles são políticos ou não. Então a bondade a bondade genuína, né, ela não é um elemento compatível com a política. A coragem, ela é importante para você conquistar um reino. Um príncipe, quando ele se lança, né, ele conquista outros territórios, ele precisa, de certa forma, ser corajoso. Agora, para permanecer no poder, esse príncipe ele tem que usar de outras ferramentas, né, para ele conseguir, né, enfrentar, né, as forças, né, os segmentos políticos que estão sendo colocados num determinado território. Né? Enfim, tanto a virtude cristã quanto a grega são incompatíveis com a política. Para o Maquiavel, para permanecer mais tempo no poder, né, para ser considerado, portanto, um político virtuoso, o indivíduo ele tem que usar a racionalidade. A razão seria o grande atributo da virtude, né, pensada por esse autor. O político ele tem que ter ele tem que ser genial, ele tem que conseguir observar as forças e se posicionar em relação a essas forças de uma forma muito, usando a sagacidade, usando a inteligência, né, sabendo lidar, né, com cada grupo, né, se for necessário, ele vai se apresentar como uma pessoa, né, bondosa, se for necessário, salvaguardando as devidas proporções, né, ele vai usar da crueldade, mas com muita parcimônia, porque o político que é odiado, na visão desse autor, ele é destituído do poder. Né? Enfim, é aquele político que vai, no bom popular, dançar conforme a música. Ele vai observar o cenário político, ele vai observar a forma como o jogo político ele está se colocando, e a partir desse jogo ele vai, de uma maneira muito sagaz, muito perspicaz, ele vai observar qual ação, qual comportamento, qual atitude será mais adequada. Enfim, então, só para sintetizar, né, como eu falei nesse vídeo, a ideia é apresentar um quadro geral da teoria de Maquiavel. Maquiavel ele parte de um momento histórico, né, caracterizado pela instabilidade política, e a partir dessa constatação ele vai criar o método verdade efetiva das coisas, observar a política como ela é, né, como o jogo político ele se constitui. A partir desse método, Maquiavel ele vai analisar de forma muito objetiva o seu período histórico, e ao fazer essa investigação, ele vai chegar à seguinte conclusão: a política é o espaço da divergência, né, da briga, né, da disputa, e isso ocorre porque os homens são maus, os homens levam para a política
né, eles acabam se expressando assim na política porque genuinamente eles são assim, eles são maus, ingratos, volúveis, defendem seus próprios interesses. Diante desse caos que se instaura na política, ele vai propor duas soluções, o Principado e a República. O Principado seria aí um momento mais, uma resposta, né, um caos, né, para enfrentar um caos generalizado. A partir do momento que o governante a partir do momento que as forças políticas estiverem já mais ou menos apaziguadas, aí sim seria a república, né, um governo que de fato é defendido pelo Maquiavel, e em ambas possibilidades, tanto no Principado quanto na República, haveria necessidade do político ser virtuoso, ou seja, dele agir com a razão, né, e se colocar nas circunstâncias, né, olhar as circunstâncias e a partir dessa constatação ver qual a conduta mais adequada, né, para ele permanecer mais tempo no poder. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e até daqui a pouco com outras contribuições.